A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos seus discípulos. Depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós estamos neste dia 29, que era uma tradição tanto na igreja aqui do Brasil, como também na vida civil, comemorar São Pedro e São Paulo. Inclusive, se tornou na história, né, uma festa muito popular com esses 2 santos. Aliás, no mês de junho, nós temos Santo Antônio, que é no dia 13, né, que é muito comemorado, antecedido pelo Dia dos Namorados. Santo Antônio como patrono casamenteiro. Tem fogueira, tem festejos. Depois nós temos São João, que foi domingo passado, dia 24, o nascimento, mas no dia 23 teve a festa junina, né, com quadrilha, com comidas típicas, com casamento matuto e também com muita devoção e piedade do povo, com as novenas, com a missa, com festejos religiosos, procissões. Sendo que aqui no Brasil a igreja fez uma pequena modificação com esta solenidade em honra de São Pedro e São Paulo. Ela passou para o domingo, sempre vai ser no domingo, praticamente o último domingo de junho. É o que acontece amanhã. Amanhã é a missa solene de São Pedro e São Paulo. Lá no Vaticano, com o Papa, era o dia de hoje. Inclusive, o nosso arcebispo, Dom João Santos Cardoso, se encontra lá nessa missa solene para ser confirmado pelo Papa como arcebispo de Natal. Todos os arcebispos que foram nomeados do ano passado para cá, depois da festa de São Pedro, no ano passado, então agora nessa festa deste ano, se apresenta lá ao Santo Padre. E o Papa vai justamente dar
a eles o que nós chamamos o pálio, que é uma fita que vai ser colocada no ombro, significando o pastoreio de Pedro e Paulo, que continua desde o tempo de Jesus até hoje, sequencialmente, sem nunca sofrer interrupção. Portanto, isso é muito importante para a igreja, a gente manter essa unidade. Não é com a pedra lá de Roma, pedra onde Pedro foi sacrificado, e também Paulo, todos dois. Tem aqui uma coisa muito bonita para a gente saber. Pedro foi o primeiro entre os discípulos a professar a fé em Jesus Cristo e também a dar testemunho de sua pregação, morte e ressurreição. Foi Pedro. Ele foi chamado a reunir e guiar a comunidade apostólica. O evangelho de hoje que eu li é o evangelho da vigília dessa solenidade. O do dia é um outro evangelho de Mateus, não é? Continuando o capítulo 8, mas este que eu li agora, que é João 21, tanto João 21 como o evangelho de Mateus 16, 13 e 18, são dois textos que fundamentam o primado, né, da igreja, com Pedro sendo colocado na frente, né? Então, isso é muito importante a gente ter como mente, como ensino e também como conhecimento. E Paulo, ele é considerado o apóstolo dos pagãos, o maior missionário da história e o primeiro teólogo cristão. Era fariseu, se converteu a Cristo e consagrado sem reserva ao anúncio da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Paulo chegou a dizer: meu viver é Cristo. E ele disse que não queria outra coisa senão pregar Cristo morto e ressuscitado. Veja que coisa bem resumida e assumida, não é, por ele. Então são duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, que nós estamos celebrando hoje, nessa vigília, e amanhã, na solenidade com toda a igreja aqui no Brasil. Todos dois, de modos diferentes, tanto no pensar como no agir, foram unidos no martírio, pela mesma fé e pelo mesmo testemunho, tanto de Pedro como de Paulo. Pedro, eu achei muito interessante isso aqui que eu li. Ele organizou a igreja como instituição. E Paulo deu à igreja a dimensão missionária. Portanto, são os dois fundadores da nossa fé cristã. Eles nos deixaram a nobre herança da fé, juntamente com os outros apóstolos. E hoje, atenção, agora chegou a nossa vez. Não basta só receber informação, não. Nós também hoje somos os continuadores e os passadores dessa mesma fé em Cristo. Quando a gente se batiza, os pais levam as crianças, porque os pais passam a fé para as crianças. E as crianças, quando se casam, passam para... E assim sucessivamente. Nós também somos igreja do templo de agora, chamada a dialogar, a não ter medo das adversidades, sendo um sinal do reino. E aqui em Natal, o senhor arcebispo instalou, agora no dia 19, lá na igreja de Santa Maria Mãe, na Zona Norte, o primeiro sínodo arquidiocesano. Sínodo é uma reunião de toda a igreja da arquidiocese para caminhar junta com os nossos pastores e com os nossos cordeiros e ovelhas. Portanto, preparemos-nos para vivenciar cada vez mais tudo isso que nós estamos entendendo. E agora, rezemos a oração da vigília. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes a vossa igreja os fundamentos da fé, concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Acabamos de ouvir São João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Desejamos a todos um feliz São Pedro e São Paulo. Feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.